capítulo 42 do livro Lar Adventista, Saúde e Aparência Pessoal da Mãe. Tá bom? Olha só que assunto interessantíssimo. Aqui diz assim, ó, a saúde da mãe deve ser cuidada. As forças da mãe devem ser carinhosamente nutridas. Em lugar de gastar suas preciosas energias em excessivo labor, seus cuidados e encargos devem ser diminuídos. Frequentemente, o marido e pai desconhecem as leis físicas de cuja compreensão depende a felicidade da sua família. Absorvido na luta pela subsistência ou empenhado em adquirir fortuna e assoberbado de cuidados e perplexidades, ele consente que pesem sobre a mulher e mãe responsabilidades que lhe sobrecarregam as energias no período mais crítico, causando-lhe enfraquecimento e doença. Percebeu, irmãos? Então, o primeiro conselho aqui é que a mãe tenha saúde, que a saúde da mãe seja cuidada, preservada. E existe aqui um conselho aos maridos, para que os maridos possam ter conhecimento disso e como a sobrecarga à esposa pode trazer aí muitos problemas críticos, né, na saúde da esposa, causando aí muitas doenças. É de seu interesse e de sua família que ela evite um desnecessário acúmulo e use todos os meios ao seu alcance para preservar a vida, a saúde e as energias que Deus lhe deu, pois ela necessitará do vigor de todas as suas faculdades para a sua grande obra. Uma parte do seu tempo deve ser gasta ao ar livre, em exercícios físicos, para que ela se possa revigorar e fazer seu trabalho em casa com alegria e inteireza, sendo a luz e a bênção do próprio lar. Amém? Percebeu aqui um conselho precioso? É muito importante que a esposa, a mãe, né, possa ter algum momento especial para cuidar do próprio, né, para cuidar da sua própria saúde. E ela, é, para que ela venha fazer exercícios físicos, ter um momento de leitura, gastar um tempo no ar livre, né, fazendo caminhada, de alguma forma revigorar-se, né, ter aquela tranquilidade. Se ficar só dentro de casa, a facilidade para essa pessoa ter alguns problemas mentais é muito grande. Sabia disso? Então, assim, é muito importante que saia um pouco de casa, dê uma caminhadinha, vá ao ar livre, num bosque, alguma coisa assim, que para você possa trazer aquela paz, aquela tranquilidade. E eu tenho certeza que Deus ele vai ajudar nisso, tá bom? E dessa forma a mãe ela continuará sendo a mãe, a mulher, a esposa continuará sendo uma bênção para dentro do seu lar. Tá bom? Então você que não tem esse costume, mulher que está aí sofrendo dentro de casa, só trabalha, 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 não faz outra coisa, saia um pouquinho, dá uma caminhada, né? Faça um exercício físico, passe um tempo ao ar livre, faça uma boa leitura, esse tipo de coisa para que a sua mente também esteja boa, e isso não acarrete em enfermidades sobre você, tá bom? Advogar a reforma da saúde, olha que assunto interessante, ó. A vontade de Deus tem sido claramente expressa a todas as mães. Ele deseja que elas, por preceito e exemplo, advoguem a reforma da saúde. Devem plantar seus pés firmemente no princípio, em caso algum violando as leis físicas que Deus lhe implantou no ser, assumindo posição por um propósito verdadeiro. Com firme integridade, as mães terão poder moral e graça do céu para deixar sua luz brilhar no mundo, tanto em sua própria vida reta, como no nobre caráter de seus filhos. Percebeu? Então é importante que as mães advoguem a reforma da saúde. Pastor, o que é a reforma da saúde? A reforma da saúde, irmãos, é você passar por um processo de reforma onde você precisa cuidar, ou melhor, é, atentar nos 8 remédios naturais. Nós temos 8 remédios naturais que Deus nos deu, que é gratuito, né? E isso pode ajudar muito a sua vida, né? Para que você tenha saúde. Então, quais são os 8 remédios naturais? Primeiro, é que você possa respirar o ar puro, né? Então, que você saia da sua casa, como foi mencionado aqui, e respire o ar puro. Que você ali tenha um momento ao ar livre, né? Respire bem e ali você possa ter mais saúde. O ar puro, obviamente, quem mora nas cidades grandes tem mais dificuldade com isso, né? Porque o ar já está contaminado. Mas aqueles que ainda moram no interior, aproveite dessa benção que você tem e respire o ar puro, né? Você que mora na cidade, como é que eu vou fazer, pastor? Procure uma árvore aí, mano, procure um bosque, né? Vá para um lugar assim especial onde você saiba que ali
o ar ainda está, tentar buscar um ar puro, né? Dentro de uma cidade grande, não é muito fácil, né? Mas é possível. Outra coisa, o sol, a luz solar. É bom você tomar banho de sol. Eu já vi pessoas aqui no norte do Brasil com falta de vitamina D, acredite se quiser. Então, é muito difícil, né? Porque aqui o sol, um sol para cada um. Obviamente, o sol que a gente precisa é aquele sol das 10 horas, né? Tomar pelo menos 15 minutinhos ali de banho de sol, muito importante para que o teu corpo seja aí nutrido de vitaminas, tá bom? Então, o sol é o segundo remédio natural que você precisa ter. Terceiro, pastor, água. Faça aí um cálculo na tua calculadora, coloque lá o seu peso e multiplique por 30 a 35. E aí você vai saber quantos litros de água você precisa tomar por dia. E aí tome essa quantidade de água todos os dias, que aí o teu corpo vai ser hidratado e aí você vai ter aí uma boa saúde. Observa, a reforma da saúde não tem a ver apenas com alimentação, tem a ver com todos esses passos, tá bom? Então, terceiro, água pura. Quarto, pastor, o quarto, irmãos, tem a ver com alimentação saudável. Então, você que é mãe, você que é pai, comece a pensar um pouquinho sobre a alimentação saudável, sobre o que Deus pede para a gente sobre a questão da alimentação. Se você puder já começar a evitar o consumo de alimentos que fazem mal, como açúcar, como carne, é muito importante que isso aconteça no seu lar, né? Alguns dizem já para mim, pastor, eu não consigo e tal. Irmão, isso é uma decisão sua, mas existe um conselho especial para você e para nós, tá bom? Então, se você puder evitar, evite para que você tenha aí a saúde. Também encontramos ali a temperança. O que que é a temperança? É o equilíbrio, é o domínio próprio ali também na questão da dieta. Então, tem muitas pessoas que fazem ali, até atendem a questão da reforma, mas não são temperantes na hora de se alimentar. Então, é importante que haja temperança, né, na sua alimentação. Também temos ali, dentro da reforma da saúde, o exercício físico. É importante que você faça exercício físico, irmão, tá bom? Que você possa ali fazer exercício todos os dias, uma caminhada, né? Ou qualquer tipo de exercício que vá trazer tranquilidade, vai melhorar a sua mente, o seu físico também e a sua parte espiritual. E a confiança em Deus. O descanso também é preciso ter um bom descanso, né? Pelo menos 7, 8 horas por dia. Faça um bom descanso, não durma muito tarde, né? Às vezes dorme meia-noite para acordar agora, 3, 4 horas da madrugada para orar, para buscar o Senhor. A busca pelo Senhor é muito importante, mas o sono pouco também prejudica na saúde. Então é importante que se você vai acordar mais cedo, durma mais cedo também, para que você tenha esse momento de descanso e teu corpo possa ser ali, como é que posso dizer? Possa trazer saúde para o seu corpo, tá bom? E por fim, e na verdade é o primeiro, é a confiança em Deus. Que você tenha sempre confiança no Senhor, e aí sim você vai estar cuidando da reforma da saúde. Então, Deus quer que você, mãe, possa advogar deste assunto dentro do seu lar, tá bom? Que você possa ensinar os seus filhos, cuidar deles conforme essas informações que eu acabei de passar para você. Não só as mães, como os pais também. Exercer domínio próprio no regime. E diz assim: ó, a mãe necessita do mais perfeito domínio próprio e, para garanti-lo, deve tomar toda precaução contra qualquer desordem física ou mental. Sua vida deve ser ordenada segundo as leis de Deus e da saúde. Como o regime materialmente afeta a mente e a disposição, ela deve ser muito cuidadosa neste particular, comendo o que é nutriente, mas não estimulante, para que possa ter os nervos calmos e o temperamento sereno. Verificará que é então mais fácil exercer a paciência no trato com as variadas tendências de seus filhos e sustentar as rédeas do governo firme e amoravelmente. Percebeu? Então, existe aqui a necessidade do domínio próprio dentro da casa e para que exista aí essa ordem, tanto física como mental dentro de casa. Senão, se não tiver o domínio próprio, vai existir uma desordem, né? Então, aqui diz que a sua vida ela precisa ser ordenada segundo as leis de Deus e da saúde. É, e o regime, ele afeta, irmãos, a mente e a disposição. Então, existir esse equilíbrio, essa temperança, esse domínio próprio dentro da tua casa, tanto na questão do exercício, do cuidado do corpo, como a questão da alimentação. Tudo isso, né, é importante. Então, aqui diz assim, ó, que muitas vezes é, você troca o que é nutritivo pelo que é estimulante.
Acontece isso muitas vezes, né? E isso prejudica os nervos, né? Em vez de trazer calma, traz o quê? Estresse e um temperamento mais forte ao invés de um temperamento mais sereno. Então é importante nós tenhamos essa educação alimentar, né? Para que Deus possa nos dar mais tranquilidade, mais calma e ao lidar com problemas que vão vir, né? Problemas que já tem, problemas que ainda vão vir, que não são fáceis. Então cuide disso, tenha temperança e domínio próprio. Irradiar alegria sobre todas as circunstâncias. Isso aqui é o que Deus quer para as mães. Ó. A mãe pode e deve fazer muito no sentido de controlar os nervos e o espírito. Quando deprimida, mesmo quando doente, ela pode, uma vez que se eduque, ser amável e contente. E pode suportar mais ruído do que pensar outrora ser possível. Ela não deve fazer os filhos sofrerem as enfermidades e nublar-lhes o tenro e sensível espírito com suas depressões de espírito, fazendo-os achar que a casa é um túmulo e o quarto da mãe o lugar mais triste do mundo. A mente e os nervos adquirem vigor e resistência pelo exercício da vontade. A força de vontade demonstrar-se-á em muitos casos poderoso calmante para os nervos. Não vos mostreis aos vossos filhos de fronte anuviado. Percebeu isso aqui? Então, isso aqui é um conselho muito especial para as mães. Irmãs, quando você estiver doente, deprimida ou com algum tipo de situação, aqui diz que é para você exercitar muito a sua mente, o seu coração, porque a mente da gente ela tem um poder incrível. Eu estava ontem assistindo um vídeo de uns atletas que eles faziam os exercícios deles vamos supor, se o atleta era lutador, ele fazia todos os gestos de luta só fazendo aqui na mão. Se era artista, como é que fala? Aqueles coisa de Olimpíada aí, eu esqueci agora o nome do atleta, meu Deus do céu, do esporte. Mas eles faziam tudo aquilo na mente, eles ficavam fazendo o exercício assim com as mãos, pensando, porque depois foi feito um estudo que o cérebro, se você começar a pensar muito naquilo como se fosse real, o cérebro ele absorve aquela informação e ele acredita que aquilo é real, né? Então eles faziam ali, tudo que eles iam fazer no exercício, eles faziam pensando como se ele fosse fazer aquela curva, então eles faziam assim com o corpo, sem estar no exercício naquele momento. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui. Mas isso deixou claro para mim um detalhe. Muitas vezes a gente traz para nossa casa um clima muito pesado, né? Um clima muito pesado, por quê? Porque a nossa mente ela tá tão pesada, ela tá tão nublada, vamos dizer assim, que a nossa casa se torna um lugar muito triste. E muitas vezes tem mães que acontece isso dentro das casas, porque as mães estão passando por algum processo de alguma situação difícil de doença, e aquilo ali afeta a casa toda. E aqui diz assim, ó, não é interessante que a tua casa pareça um túmulo e que o quarto da mãe seja o lugar mais triste do mundo. Percebeu? Ou seja, isso aqui não deve acontecer dentro das casas, porque isso ao invés de trazer paz, alegria, harmonia, felicidade para dentro do lar, vai trazer tristeza, vai ser aquele lugar pesado. Então, pastor, e como é que eu consigo vencer isso? Aqui vai dizer que a mente e os nervos adquirem vigor e resistência pelo exercício da vontade de ter o vigor e a resistência, percebeu? Ou seja, a mente da gente, se a gente começar a trabalhar nela, exercitar ela para que eu tenha vigor, vontade, alegria, ela começa a absorver essas informações. Daqui a pouco eu vou estar com felicidade, com alegria, com vontade, com vigor. Você acredita nisso, irmãos? Eu acredito nisso. Eu acredito que nossa mente ela é algo incrível. Nosso cérebro é um negócio sensacional. Então, obviamente, existe ali os nossos neurônios que muitas vezes, por não estarem se comunicando corretamente, né, acontece ali a depressão, algo assim na gente. Mas eu acredito também que a mesma força que o cérebro tem sobre o corpo na questão da tristeza, ele também tem na questão da alegria. Então, que a gente possa trabalhar com isso para que nossa família, nossa casa não seja um lugar triste, não seja como um túmulo, não seja o lugar mais triste do mundo, e sim algo legal. E aqui diz ó, que não é legal que vocês mostrem aos vossos filhos a tua fronte anuviada, ou seja, que mostre teu rosto ali todo o tempo triste, trazendo ali uma depressão para a tua casa. Ficou claro isso aqui? Então eu oro para que o teu lar, eu sei que é difícil, em alguns casos é muito difícil, mas para que o teu lar haja felicidade, haja alegria e que o sorriso seja algo que esteja diariamente no teu rosto. Considerar a estima do marido e dos filhos.
As irmãs não deviam, quando no trabalho, usar vestidos que as façam parecer espantalhos para afugentar os pássaros da plantação. Interessante isso, né? É mais aprazível para o esposo e os filhos vê-las em trajes que lhes assente bem do que seria as simples visitas e estranhos. Algumas esposas e mães pensam, parece que não tem importância a sua aparência enquanto estão trabalhando, e onde sejam vistas apenas pelo marido e os filhos. São, porém, muito exigentes em vestir-se com bom gosto para olhos do que não tem direito especial sobre elas. Não é a estima e o amor do esposo e dos filhos mais para serem prezados do que o dos estranhos ou amigos comuns? A felicidade do marido e dos filhos deve ser mais sagrada a toda esposa e mãe que de todos os outros. Usai roupas apropriadas. Isto aumentará o respeito dos filhos por vossa pessoa. Vede que também eles se vistam de maneira conveniente. Não permitais que contraiam hábitos de desalinho. Percebeu, mãezinha? Irmã, é muito importante que você tenha consciência disso aqui, ó. Tem muitas mães e muitas irmãs, mulheres, que acreditam que pode ficar de qualquer jeito dentro de casa, né? Que aquilo ali não faz diferença nenhuma. E aí, quando vem uma visita, se arruma da melhor forma possível, fica todo ali, faz todos os ajustes para que esteja bem alinhado. E os filhos e o marido, que eram para ter essa visão ou para ter essa estima por parte da mãe, muitas vezes não tem. Olha ali, vê ali a mulher toda jogada, suja, mal vestida dentro de casa, né? Aí algumas vão dizer, ah, mas eu não tenho roupa, pastor, não tenho cuidado. Irmãos, eu lembro uma vez que eu fui na casa de uma mulher, cheguei de surpresa lá, e a irmã tava toda assim, toda jogada, sabe? Estava fedendo, assim, estava fedendo. E ali chega que ele me chamou a atenção, né? Me chamou a atenção, eu vi ali os filhos ali, todos ali também na mesma situação. E a irmã sempre ia bem arrumada para a igreja, ou quando tinha algum encontro ali social, mas estava completamente ali jogado às traças, vamos dizer assim, dentro da casa, né? E não é legal, essa imagem não é boa, não, irmãos. Essa imagem, ela prejudica. A mãe prejudica os filhos, né? Isso não traz, isso não é interessante. Aqui diz assim que a felicidade do marido e dos filhos deve ser mais sagrada a toda esposa e mãe do que as outras. Usai roupas apropriadas dentro de casa também, tá bom? Então, assim, escolha boas roupas para você vestir, se arrume direitinho, tome banho, né? Passe ali alguns cremes que vai fazer com que o seu corpo esteja mais cheiroso, né? O cheirinho de mãe é sempre bom, não é não? Né? O marido também chega ali em casa, sentir aquela alegria de ver a esposa bem arrumada, isso é bom, tá bom? Então você, mãe, se você puder aproveitar dessas informações, aproveite, tá bom? Cuide da sua aparência dentro da sua casa também, não só apenas fora, mas dentro da sua casa também. Se as mães se permitem usar no lar vestidos em desalinho, estarão ensinando os filhos a se apresentarem assim, igualmente desleixados. Muitas mães pensam que no lar qualquer roupa serve, esteja embora puída e encardida, mas logo perdem sua influência na família. Os filhos estabelecem comparação entre o vestuário da sua mãe e de outras que se vestem com distinção e seu respeito por ela diminui. Mães, apresentai-vos tão atrativas quanto possível, não por trabalhosos adornos, mas pelo vestuário limpo e bem modelado. Assim dareis a vossos filhos constantes lições de asseio e pureza. O amor e o respeito pelos filhos devem ser da mais alta importância para toda mãe. Tudo em sua pessoa deve ensinar limpeza e ordem, e estar associado com sua mente e com a pureza. Ordem e limpeza é a lei do céu, e para estar em harmonia com o arranjo divino, é nosso dever ser asseados e ter bom gosto. Amém, mãezinha? Amém? Percebeu o conselho? Eu oro para que você tenha entendido, tá bom? Então, meu conselho a você é: cuide da sua aparência, do seu vestuário, lave as suas roupas, né? Esteja bem com roupas bem modeladas, né? Com vestuário limpo, tá bom? Cuide ali da sua família, por favor. Passe ali um creme, alguma coisa. Não fique fedendo na sua casa, tá bom? Isso não atrai nem ao seu marido, nem os seus filhos, nem os anjos de Deus, né? Deus, ele gosta da ordem e da limpeza, precisa principalmente em você, mãezinha, tá bom? Então, mulher, esposa, mãe que está aqui nesse grupo, que essas orientações tenham ficado claras para cada uma de vocês, tá bom? Que nós possamos aprender, fazer a vontade do Senhor e que nosso lar
possa ser um lugar de influências positivas, que nossos filhos, ao saírem, eles possam ser vistos de uma forma que agrade a Deus, né? E as pessoas olhem também e digam, olha que família bem ordenada. Isso é muito importante. Nós já falamos aqui algumas semanas atrás sobre a mãe ser a rainha dentro da casa, né? Vocês já viram uma rainha, irmã, como ela se veste? Bem arrumadinho, bem alinhado, né? Então, irmãzinha, vou usar essa expressão, toma posse dessa palavra, começa a se alinhar, começa a se arrumar, tá bom? Que você possa se portar bem diante das pessoas e que os seus filhos tenham orgulho de ter uma mãe trabalhadora, uma mãe inteligente, uma mãe esforçada, uma mãe bem vestida, tá bom? E limpa também, para que essa mãe se apresente bem diante das outras pessoas. Se ficou claro para você, eu agradeço a Deus por isso e peço para que esses conselhos possam ser utilizados e praticados por você todos os dias. O apelo de hoje é: Senhor, me perdoa se eu tenho sido desleixado em minhas vestimentas e asseio, que eu possa testemunhar positivamente aos meus filhos e que em meu lar haja ordem e limpeza. Que esse seja o nosso desejo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente neste dia. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo, por mais um aprendizado, orientações maravilhosas para nossas vidas. Precisamos, Senhor Deus, entender cada dia mais o teu desejo para cada um de nós. Abençoe todas as mulheres, as mães, os pais também que estão neste grupo, que estão nos assistindo pelo YouTube neste momento, e que essas orientações, esses conselhos possam ser praticados por cada um de nós. Perdoe as nossas falhas, nos dá sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Entenderam a mensagem de hoje? Amém. Todo mundo cheirosinho. Amém. Abre as suas câmeras aí para tirar aquela foto bonita agora. Hã? Vamos lá. Tirar aquela foto bonita. 1, 2, 3 e... Ela não tirou. Primeira já foi, vamos para a segunda. Porque falta de dinheiro para comprar perfume. Tem alguém dizendo aí que tem que estar sem dinheiro para comprar perfume. Eu ouvi daqui. Sabonete, irmão. Compre sabonete, shampoo, tá bom. Ei, Tiagão, Oi. aqui de hoje, mano, academia, investir nas mulheres aí, parar de dormir com aquela camisa rasgada. Isso mesmo, camisa rasgada, fedendo, né? Quando tinha, né, nas palestras, tinha a camisa do candidato, dormir com ela, pô. Sempre falava das coisas. Ai, meu Deus, interessante, né? Então, mulheres, vocês ouviram os conselhos, homens também, né? Até porque se a mulher tem que andar cheirosa, o homem tem que andar todo podre, né? O homem também tem que se cuidar, meu irmão. Passar o Rexona aí, escovar bem o dente. Pastor, e tem aquele... Tem que fazer uma doação de perfume. Espera aí, rapidinho. A gente tem que fazer uma doação. Eu tô falando aqui. Ó, tem um pessoal que não tá muito cheiroso, tá sem dinheiro. A gente tem que doar um perfume também, não é só rancho, não. É verdade. Pastor, Eu não. tem aquele tipo de homem que não gosta que a mulher esteja arrumada, cara, né? É, tem gente Tem assim. isso aí, tem esse tipo de homem aí. Quer ver as outras bem arrumadas, ele não quer ver a dele bem arrumadinha, cheirosa, né? É verdade. Não investe um centavo na mulher, né? Isso, verdade. Pronto, as mulheres estão só falando, fala mais, Deus, fala mais, Deus. Só benção. Então, gente, vamos lá separar um dinheirinho todo final de mês, comprar um perfume, um shampoo bom, né? Comprar uma roupa boa para mulher. Olha, vamos lá, vamos avançar nesse assunto aí, porque é importante, nossas mulheres precisam ser bem cuidadas, né? Amém? Amém. Amém. Da mulherada. Dá um sorrisão aí, mulher. Deixa eu ver como é que tá os dentes de vocês aí, tá vendo? Pronto. Amém. Pessoal, bom dia, até amanhã, em nome de Jesus. Bom dia, até amanhã. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Deus abençoe cada um. Amém, amém.